Pessoal que está se preparando para o concurso do INSS, bora resolver algumas questões sobre responsabilidade civil do Estado e ver como este assunto tem sido cobrado pela Sebrasp. Sejam bem-vindos. Para quem está chegando agora, meu nome é Natália. Nesta semana nós vamos finalizar a nossa maratona de direito administrativo com foco total no edital do INSS e na Sebrasp. E conforme a gente combinou na última semana, nesta semana então eu vou trazer blocos de questões sobre aqueles conteúdos que ficaram pendentes, que a gente não conseguiu comentar na teoria, mas que eu considero muito importante. E estes conteúdos, pessoal, são a responsabilidade civil do Estado, processo administrativo e improbidade administrativa. Então, nesta semana eu trago estes blocos de questões, todas questões atualizadas da Sebrasp, e a gente comenta aqui e já faz uma revisão sobre estes conteúdos. Pessoal, na semana passada eu questionei aqui no canal como vocês estavam se sentindo, com a proximidade da prova, e muitos de vocês responderam que estavam muito nervosos, alguns já estavam desesperados, e eu gostaria de comentar rapidamente com vocês que é bem normal a gente se sentir assim, é bem normal a gente se sentir nervoso, nervosa com a proximidade da prova. Acredito que a maioria dos candidatos que realmente estudaram estão se sentindo assim, estão se sentindo ansiosos, nervosos e alguns até desesperados. E é bem normal, porque vocês passaram meses estudando, deixaram de sair com os amigos, deixaram de estar com a família, e tudo isso vai ser definido em um dia, em algumas horas. Então, pessoal, é muito normal vocês se sentirem assim, mas eu gostaria de reforçar aqui, eu sei que é difícil, mas façam um esforço, tomem um chazinho, façam meditação. E muitos de vocês devem estar me achando uma chata por estar sendo tão insistente neste ponto, mas, pessoal, eu falo por experiência própria, porque muito pior do que errar aquilo que a gente não estudou, que a gente realmente não sabia, é errar aquilo que a gente sabia por nervosismo, Porque aí é se auto-sabotar e isto é péssimo. Então, eu dou essas dicas por experiência própria mesmo. Tentem ficar o mais calmo possível, Um pouco de nervosismo, aquele nervosismo controlado é normal, mas não se desesperem. E chega de enrolação, vamos às nossas questões. Vamos começar, questão número 1, uma questão de 2022. A responsabilidade civil do Estado apoia-se, via de regra, na teoria do risco integral, certo ou errado? O que vocês acham? Pessoal, esta questão está errada, porque, em regra, a teoria adotada no Brasil é a teoria do risco administrativo e não a teoria do risco integral. Segundo esta teoria do risco administrativo, por prestar um serviço, o Estado está correndo um risco. E é esta teoria do risco administrativo que consagra a responsabilidade objetiva do Estado, que está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Pessoal, esta teoria do risco integral, ela é uma teoria bem mais radical. Segundo esta teoria, o Estado sempre vai responder. E ela é adotada em casos excepcionais, como, por exemplo, em caso de terrorismo, desastres nucleares, e é este o entendimento que é adotado pela Sebrasp. Já a teoria do risco administrativo, que consagra a responsabilidade objetiva do Estado, para que o Estado seja responsabilizado por um dano causado por um agente público, o particular que foi vítima deste dano, ele deve demonstrar o dano e o nexo de causalidade entre este dano e a conduta do agente público. Basta isso, pessoal. Nesta responsabilidade objetiva não se apura se houve dolo ou culpa do agente público. Basta que esteja comprovado o dano e um nexo de causalidade entre este dano e a conduta do agente público. E aqui é importante lembrar também que este agente público ele deve estar no exercício de suas funções para que o Estado seja responsabilizado. Mas vamos continuar, então esta questão está errada porque a teoria que se adota em regra no Brasil é a teoria do risco administrativo. E vamos à nossa questão número 2, agora uma questão de 2021. A culpa concorrente
é uma das hipóteses em que fica completamente excluída a responsabilidade civil do Estado. Certo ou errado? O que vocês acham? Pessoal, esta questão também está errada. Conforme a gente comentou, a teoria adotada no Brasil é a teoria do risco administrativo e esta teoria ela admite a exclusão da responsabilidade do Estado ou então a redução desta responsabilidade. E a culpa concorrente é uma das hipóteses de redução da responsabilidade e não de exclusão, porque aqui tanto o Estado, aquele agente público, como o particular que foi vítima do dano, eles concorrem para aquele dano, então eles dividem a culpa, eles dividem a responsabilidade. Então, a culpa concorrente não é uma hipótese de exclusão, e sim de redução. Seria hipótese de exclusão da responsabilidade do Estado a culpa exclusiva da vítima. Nesse caso, o particular foi o único responsável pelo dano, então exclui-se a responsabilidade do Estado. Então, pessoal, esta questão está errada porque a culpa concorrente é a hipótese de redução e seria a hipótese de exclusão a culpa exclusiva da vítima. E fiquem atentos porque a teoria do risco administrativo ela admite sim a redução ou a exclusão da responsabilidade do Estado em determinadas circunstâncias. Mas vamos continuar e vamos à nossa questão número 3, uma questão de 2022. A responsabilização civil do Estado pressupõe conjunta e necessariamente as implicações penais e administrativas decorrentes do dano. Certo ou errado? O que vocês acham? Pessoal, está errada e esta questão ela é uma questão bem fácil, Porque a gente sabe que, em regra, estas instâncias civil, penal e administrativa, elas são independentes e a atuação conjunta delas seria uma exceção e não a regra. Portanto, esta questão está errada e é uma questão fácil. Vamos continuar, vamos à nossa próxima questão, a questão número 4, uma questão de 2021. Suponha que Ana, servidora do Tribunal de Justiça, agindo no exercício de suas funções administrativas, tenha causado dano a João. Nessa situação hipotética, caso João pretenda ajuizar ação judicial requerendo indenização em face do Estado, a responsabilidade civil. Pessoal, antes de analisar as alternativas, eu gostaria de comentar com vocês esta responsabilidade do Estado, porque ela é dividida em dois momentos. Em um primeiro momento, nós temos o particular, que entra com uma ação indenizatória frente ao Estado. Este particular, ele não entra com ação indenizatória frente ao agente público. Ele entra com ação contra o Estado e, nesse primeiro momento, a responsabilidade é objetiva, ou seja, basta que este particular comprove que houve o dano e comprove o nexo de causalidade entre a ação do agente público e o dano que ele sofreu para que o Estado seja responsabilizado. Portanto, pessoal, neste primeiro momento em que nós temos um particular contra o Estado, a responsabilidade do Estado aqui é objetiva. Não se verifica dolo, não se verifica culpa. Basta que esteja comprovado o dano e o nexo de causalidade. Já no segundo momento, após indenizar este particular, o Estado entra com uma ação de regresso contra o agente público. E neste segundo momento, esta responsabilidade do agente público, sim, ela é subjetiva. Ou seja, para que este agente público seja responsabilizado, deve restar comprovado que ele agiu com dolo ou com culpa. E eu chamo a atenção de vocês aqui porque, em se tratando de responsabilidade do Estado, esta é uma das maiores pegadinhas da Sebrasp, tentando fazer com que vocês confundam estes dois momentos da responsabilidade do Estado. Mas vamos, então, às nossas assertivas. Letra A. Será subjetiva por meio de ação de regresso. Pessoal, depois de tudo que a gente falou até agora, considerando que a questão está perguntando sobre a responsabilidade do Estado frente ao particular, que é o João. Então, a gente sabe que está errado, porque a responsabilidade não é subjetiva e sim objetiva. Seria subjetiva se fosse aquele segundo momento em que o Estado
entra com ação de regresso frente ao agente público. Mas vamos à letra B. Não será possível porque o Estado não responde pelos atos de seus agentes, devendo João ajuizar a ação diretamente contra Ana. Pessoal, esta assertiva está bem errada porque o Estado responde, sim, pelos atos de seus agentes e também porque João não pode ajuizar a ação diretamente contra o agente público, que aqui no caso é a Ana. Vamos continuar, vamos à letra C. Será objetiva independentemente de dolo ou culpa. Pessoal, aqui está a nossa resposta, né? Mas vamos ver as outras alternativas. Letra D, será subsidiária se comprovado dolo ou culpa. Bem errada também, pessoal. Vamos então à letra E. Não será possível porque o Brasil adota a teoria da irresponsabilidade estatal. Aqui foi uma loucura que a Sebrasp inventou, né? Não existe essa irresponsabilidade estatal, mas vamos então continuar. Aqui no material eu coloquei para vocês, né, o artigo 37, parágrafo 6º, que é um artigo muito importante em se tratando de responsabilidade do Estado. Pessoal, eu vou ler este parágrafo 6º para vocês. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então, aqui nós temos o primeiro momento em que o Estado responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiros nessa qualidade, né, quando eles estiverem atuando como agentes públicos, e esta responsabilidade é objetiva. Já nessa segunda parte, que estabelece assegurado o direito de regresso contra o responsável, no caso contra o agente público causador do dano, nos casos de dolo ou culpa. Aqui, pessoal, nós temos a responsabilidade do agente público, que por sua vez é subjetiva, né? É a responsabilidade do agente público frente ao Estado em uma ação de regresso. Mas vamos continuar e vamos à nossa próxima questão. Aqui no material eu coloquei para vocês tudo isso que a gente já comentou, e eu vou deixar o material na descrição do vídeo, como sempre, né? Quem tiver interesse é só acessar ali e baixar. Pessoal, vamos à questão número 5, uma questão de 2022. Considerando a jurisprudência majoritária do STF a respeito da responsabilidade civil do Estado pela morte de detento, assinale a opção correta. Pessoal, quero fazer algumas considerações aqui antes de a gente começar a analisar as alternativas. Conforme a gente comentou, em regra, o Brasil ele adota a teoria do risco administrativo. E a teoria do risco administrativo, ela consagra a responsabilidade objetiva do Estado, que é uma responsabilidade por ação, por uma ação de determinado agente público. Mas, pessoal, em se tratando de uma omissão do Estado, o Estado também será responsabilizado, mas, neste caso, em regra, não se utiliza a teoria do risco administrativo, e sim a teoria da culpa administrativa, que é uma teoria que consagra a responsabilidade subjetiva do Estado, que é aquela responsabilidade em casos de omissão de determinado agente público. E esta responsabilidade subjetiva que se dá por uma omissão do Estado, ela se fundamenta na má prestação de um serviço, ou então na não prestação de um serviço, ou ainda, pessoal, em um atraso na prestação de determinado serviço por parte do Estado. E neste ponto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês porque existem exceções. E uma destas exceções é quando o Estado está na posição de garantidor, né? Quando ele é responsável por determinada pessoa, que é o que acontece em se tratando de um preso. Pessoal, em se tratando de um preso, por estar na posição de garantidor, o Estado ele tem o dever de garantir a integridade física desta pessoa. Então, por estar nesta posição de garantidor, se acontecer alguma coisa com este presidiário, o Estado ele será responsabilizado, ainda que se trate de uma omissão, o Estado será responsabilizado de forma objetiva, justamente por estar nesta posição de garantidor. Mas, dito isto, vamos então às nossas alternativas. Letra A. Aplica-se, nesse caso, a teoria do risco integral. Não, pessoal, teoria do risco integral
não se aplica pela morte de detento, né? A teoria do risco integral, conforme eu já comentei com vocês, é uma teoria bem radical e, segundo ela, o Estado sempre vai ser responsabilizado. Ela não admite exceções. O Estado sempre é responsabilizado e, normalmente, se adota esta teoria em casos de terrorismo, de desastres nucleares, não por morte de detento. Vamos à letra B. O nexo de causalidade só deve ser verificado se a conduta estatal for comissiva. Tá errada também, pessoal, porque o nexo de causalidade ele é verificado tanto para condutas comissivas, né, que são para ações, como para condutas omissivas, que são omissões do Estado. Portanto, mais uma assertiva errada. Vamos à letra C. Nos casos em que não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, rompe-se o nexo de causalidade. Pessoal, esta é a nossa resposta certa, porque se o Estado não tem como agir, não há uma ação e também não há uma omissão, porque o Estado não tem o que fazer para evitar a morte do detento. Então, rompe-se sim o nexo de causalidade. E a letra C é a nossa alternativa correta, mas vamos continuar e vamos ler as outras alternativas. Letra D. A responsabilidade civil estatal somente se submete à teoria do risco administrativo nos casos de responsabilidade por conduta estatal omissiva. Está errado, pessoal, porque a teoria do risco administrativo, ela consagra a responsabilidade objetiva do Estado, que é uma responsabilidade por ação e não uma responsabilidade por omissão, como está aqui na assertiva. Portanto, esta assertiva também está errada. Vamos à letra E. Somente a responsabilidade do Estado pelas condutas comissivas, nunca pelas omissivas. Percebam que eles estão insistindo, né, nessa questão de condutas comissivas e condutas omissivas. Então, fiquem atentos, porque o Estado responde, sim, tanto para condutas comissivas como para condutas omissivas. Mas vamos continuar. Então, a nossa resposta correta era a letra C, e aqui no material eu coloquei para vocês algumas considerações em relação às assertivas. Mas eu não vou ler porque eu vou deixar o material disponibilizado para vocês na descrição do vídeo. Pessoal, vamos à questão número 6, uma questão de 2021. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os seguintes itens. Primeiro, o caso fortuito e a força maior são causas que excluem a responsabilidade civil do Estado. Pessoal, caso fortuito e força maior são acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis. Como, por exemplo, pessoal, imaginem um furacão, um tornado, são acontecimentos que são imprevisíveis e inevitáveis. E eles excluem, sim, a responsabilidade civil do Estado. Vamos à segunda assertiva. Particular pode propor ação de indenização contra um servidor público que, no exercício da sua função pública, dolosamente lhe tenha causado prejuízo, dada a sua legitimidade passiva. Não, pessoal, não pode. A gente já comentou, né, que o particular ele deve entrar com ação de indenização frente ao Estado. Este agente público ele vai responder depois, em um segundo momento, né, quando o Estado entrar com uma ação de regresso frente ao agente público. Então, esta segunda assertiva ela está errada. E vamos à terceira assertiva. O Brasil adota a teoria do risco administrativo. Perfeito. Segundo a qual o prejudicado deve identificar a conduta culposa do agente público para lhe imputar a responsabilização. Pessoal, esta assertiva está praticamente afirmando a mesma coisa da segunda, né? O prejudicado ele não imputa responsabilização ao agente público, portanto, está errada também. E aqui apenas a primeira assertiva está correta. Portanto, pessoal, a letra A é a nossa alternativa correta. Apenas o item 1 está certo. Mas vamos continuar. Aqui no material eu coloquei para vocês o que seria caso fortuito e força maior. Enfim, vamos à questão número 7, uma questão de 2021. Concessionária de serviço público somente pode responder subjetivamente ao dano que causar ao usuário, uma vez que se trata de um serviço não prestado diretamente pelo Estado. Certo ou errado? O que vocês acham, pessoal? Será que uma concessionária ela responde
subjetivamente pelo dano que causar aos usuários? Pessoal, está errada. E a resposta a gente encontra naquele parágrafo 6º do artigo 37 que nós já lemos, né? Já que ele fala que as pessoas jurídicas de direito público, e vocês ainda lembram quem são estas pessoas jurídicas de direito público, pessoal? Lembram daquelas entidades da administração direta, né? Estas são as pessoas jurídicas de direito público e também as autarquias. Mas, enfim, continuando, né? E as de direito privado, prestadoras de serviços públicos. E aqui nós temos, então, as concessionárias de serviços públicos. E elas responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros. Portanto, pessoal, a responsabilidade delas não é subjetiva, ela é sim objetiva, né? Assim como as pessoas jurídicas de direito público, as de direito privado, prestadoras de serviço público, também respondem objetivamente, já que elas estão prestando um serviço público, né? Mas vamos continuar, vamos à nossa próxima questão, que é a questão número 8, e é uma questão de 2022. Um detento em cumprimento de pena em regime fechado empreendeu fuga do estabelecimento penal. Decorridos aproximadamente 3 meses da fuga, ele cometeu o crime de latrocínio, em conjunto com outros agentes. Sabendo da fuga, a família da vítima ingressou com ação para processar o Estado. Nessa situação hipotética, há responsabilidade estatal, haja vista a omissão na vigilância e na custódia de pessoa que deveria estar presa, além da negligência da administração pública no emprego de medidas de segurança carcerária. Certo ou errado? O que vocês acham, pessoal? O Estado deve ser responsabilizado? Não há responsabilidade do Estado? Pessoal, esta questão ela está errada e aqui a Sebrasp está cobrando de vocês conhecimentos jurisprudenciais, porque é um entendimento do STF que estabelece que para que o Estado seja responsabilizado por danos causados por pessoa foragida, deve haver um nexo de causalidade direto entre a fuga e o dano sofrido. Nesta assertiva, já se passaram 3 meses da fuga, portanto, não existe este nexo de causalidade direto entre a fuga e o dano sofrido pela vítima. Por isso, a questão está errada e o Estado ele não é responsável por este dano, ele não será responsabilizado. E fiquem atentos, porque a Sebrasp está cobrando jurisprudência nesta questão e no edital de vocês, né, fala que podem ser cobrados conhecimentos jurisprudenciais. Vamos continuar e vamos à questão número 9, uma questão de 2021. Matias, autoridade pública estadual, no exercício de suas competências administrativas, baixou portaria que acarretou danos a Maria. Nessa situação hipotética, caso Maria ajuize ação judicial contra o Estado, além do ato danoso de João, ela deverá comprovar. Pessoal, na responsabilidade objetiva, né, que a gente comentou, quando o particular ingressa com ação indenizatória contra o Estado, o que deve ser comprovado? É isso que a questão está questionando. Letra A. O respectivo dano sofrido. Deve ser comprovado o dano, mas não basta que esteja comprovado o dano, né? Não é só isso que ela deve comprovar. Letra B. O dano sofrido e o nexo de causalidade e a culpa de João. Não, né, pessoal? A culpa de João não precisa ser demonstrada neste primeiro momento. Na responsabilidade objetiva não se apura dolo ou culpa. Letra C. O dano sofrido e o nexo de causalidade. Perfeito, pessoal. Aqui está a resposta certa, mas vamos ler a letra D. O dano sofrido, o nexo de causalidade e o dolo de João. Não, né? Dolo de João, não. Mas vamos continuar. Aqui no material eu coloquei para vocês algumas considerações sobre a responsabilidade do Estado. E vamos à questão número 10, uma questão de 2021. Considere que, no exercício da função pública, determinado servidor público tenha praticado o ato comissivo que veio a ocasionar prejuízo a terceiro. Nessa hipótese, o Estado. Letra A. Não deverá ser responsabilizado, visto a culpa ser do agente público. Bem errada, né, pessoal? Letra B.
poderá ser responsabilizado de forma objetiva. Tá perfeito, pessoal. Esta é a nossa resposta correta. E ele poderá ser responsabilizado porque a teoria do risco administrativo, conforme a gente já comentou, ela admite, né, a exclusão da responsabilidade do Estado, tanto a exclusão como a redução. Ou seja, se restar comprovado que a culpa foi exclusiva do particular, pode ser excluída a responsabilidade do Estado, ou ainda se restar comprovado que o particular concorreu para o dano, esta responsabilidade ela pode ser dividida. Por isso, este poderá aqui na assertiva. Mas vamos à letra C. Poderá ser responsabilizado desde que demonstrado dolo ou culpa. Não, né, pessoal? Não se apura dolo ou culpa neste primeiro momento. Letra D. O agente público deverão ser responsabilizados de forma solidária. O Estado e o agente público deverão ser responsabilizados de forma solidária. Não, pessoal, também está errado, porque nesta responsabilidade solidária seria se o particular ingressasse em juízo contra o Estado e contra o agente público, né? Ou seja, nesta ação, no polo passivo desta ação, teria o Estado e o agente público, e a gente sabe que não é assim, porque o particular não ingressa contra o agente público. Portanto, a resposta certa é a letra B. O Estado poderá ser responsabilizado de forma objetiva. Mas vamos continuar e vamos à questão número 11, uma questão de 2021. A caracterização de responsabilidade civil do Estado por dano causado por indivíduo que fugiu do sistema prisional. Percebam, pessoal, novamente a Sebrasp está cobrando esta questão de fuga, né, de indivíduo do sistema prisional. Vamos então às assertivas. Letra A. É inconstitucional por ser expressamente vedada pela Constituição Federal de 1988. Não, pessoal, não é vedado e não é inconstitucional, né? O Estado pode ser responsabilizado por fuga de indivíduo, mas deve haver aquele nexo de causalidade direto entre a fuga e o dano sofrido pelo particular, portanto, não é inconstitucional. Vamos à letra B. Mostra-se juridicamente impossível em razão da ausência de conduta administrativa quando ocorre fuga de presídio. Pessoal, em se tratando de detento, o Estado está em uma posição de garante, de garantidor. Ele é responsável por este presidiário. Então, sendo demonstrado que houve uma omissão por parte do Estado, digamos que este detento veio a ser assassinado dentro do presídio, o Estado é responsabilizado e esta responsabilidade será objetiva porque ele estava em uma posição de garante. Então, pessoal, esta letra B está errada porque não é juridicamente impossível em razão de ausência de conduta. Ele pode sim ser responsabilizado. Vamos à letra C. Deve ser reconhecida com base no risco integral, teoria amplamente adotada pela doutrina e pela jurisprudência nessa hipótese. Pessoal, não, está errado. A responsabilidade do Estado em se tratando de fuga de detento é a responsabilidade objetiva. Então, não é hipótese de se adotar a teoria do risco integral. Está errada também. Vamos à letra B. Somente deve ser admitida se comprovado dolo específico de agente da administração em colaboração com a fuga. Não, pessoal, não precisa ser demonstrado este dolo específico. Conforme a gente estava comentando, né, o Estado está em uma posição de garante, de garantidor. Ele é responsável por este detento. Então, não é necessário que haja um dolo específico ou uma ação por parte deste agente público. Basta uma omissão para que o Estado seja responsabilizado e a responsabilidade será objetiva. Letra E. Depende da demonstração de nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta danosa praticada pelo infrator. Pessoal, perfeito. E aqui está aquele entendimento do STF que a gente analisou em uma questão anterior. Então, pessoal, a resposta certa é a letra E. E aqui eu coloquei o entendimento do STF e também algumas considerações em relação à teoria do risco integral. Então, pessoal, o que vocês acharam das questões? Fáceis, difíceis? Me contem, deixem aqui nos comentários. Pessoal, responsabilidade civil do Estado, na minha opinião, é um conteúdo bem tranquilo e não é uma das minhas apostas de questões
para a prova de vocês. Mas, de qualquer forma, se aparecer, eu acredito que com este bloco de questões a gente conseguiu fazer uma boa revisão sobre este conteúdo, né? Nós conseguimos comentar aqueles pontos mais cobrados pela Sebrasp. E eu acredito que se aparecer, pessoal, eles vão trazer alguma questão tentando fazer com que vocês confundam as teorias, né? Tentando fazer com que vocês confundam a teoria do risco administrativo, que é a teoria que foi adotada no Brasil, com a teoria do risco integral. Ou ainda, pessoal, acredito que eles possam trazer alguma situação hipotética e vão questionar, né, se o particular ele deve entrar contra o Estado, ou então se ele pode entrar, né, pode ajuizar uma ação diretamente contra o agente público. E a gente sabe, né, que o particular não pode ajuizar uma ação diretamente contra o agente público. Ele deve ajuizar uma ação contra o Estado e o Estado, então, após indenizar este particular, entra com uma ação regressiva contra este agente público. E lembrem-se, pessoal, que o Estado responde objetivamente, ou seja, basta o particular demonstrar o nexo de causalidade e o dano para que esteja demonstrada a responsabilidade do Estado e ele tenha a obrigação de indenizar. Já nesta ação regressiva, a responsabilidade do agente público é subjetiva, ou seja, o Estado deve demonstrar que houve dolo ou culpa por parte do agente público para que ele tenha o dever de indenizar. E por hoje era isso, pessoal. Nesta semana nós ainda vamos falar sobre improbidade administrativa e processo administrativo. Então, fiquem calmos e bons estudos!